que ela tem trabalhado para integrar tanto as polícias federais, e aí a Polícia Federal, mas também a Rodoviária Federal e a Força Nacional, com as polícias estaduais, bem como entre as polícias estaduais entre si. Então essa coordenação, esse espírito de cooperação, essa integração que eu acho que principalmente tem gerado bons resultados. É uma SEOP, mas isso também tem sido feito nas outras pastas do Ministério, na Senasp, na Polícia Federal, na Polícia Rodoviária Federal. Essa ideia de trabalhar juntos, porque já que os recursos são escassos, nós temos que trabalhar juntos e focá-los melhor. Então, claro que a gente tem que preservar a liberdade de imprensa. A exposição lá das fitas do Nixon, né, o Watergate, toda aquela investigação, ali tinha um propósito específico, havia um crime por trás, uma invasão criminosa do escritório do representação democrata em Washington. Então você tinha um crime, sem falar em verbas utilizadas de maneira inapropriada. Aquele caso famoso também, papéis do Pentágono, o que você tinha era uma situação em que o governo norte-americano escondia da população o fato de que já havia uma avaliação que a guerra não poderia ser vencida e ainda assim aquilo prosseguia a custos de vidas humanas de soldados norte-americanos. Então você tem situações muito claras em que está caracterizado ali o interesse público na divulgação, ainda que eventualmente algumas informações possam ter sido obtidas de uma maneira não totalmente, vamos dizer assim, legal, né? Principalmente no caso dos papéis do Pentágono. Agora, nesse caso em particular, como caracterizar isso como uma ação positiva quando o objetivo específico é invalidar condenações criminais de pessoas que se corromperam, que praticaram crimes de corrupção, que pagaram ou receberam suborno. Eu, sinceramente, vejo todo esse episódio de uma forma extremamente negativa. De desinformação, bem no início, em tentar plantar uma suspeita de que o responsável pelo vazamento era um procurador da República. Exato. E não faria sentido caso, vamos dizer assim, os hackers soubessem que estavam fazendo alguma coisa realmente positiva. O que você tem é uma clara violação da privacidade, com propósitos de invalidar condenações criminais, e do outro lado, o que se pode dizer? O que essas mensagens, que essas supostas mensagens revelaram? Alguém foi incriminado indevidamente? Alguma prova foi fraudada? Algum processo foi manipulado? Não existe nada disso. Não existe. O que existia é um caso gigantesco de suborno no Brasil, um caso que nos envergonha e que foi um caso difícil e a Justiça tomou as posições que foram corretas. Se a gente for ver os dados objetivos, eu até fiz um levantamento aí, acho que eu absolvi em primeira instância 20% dos acusados, ou um percentual assim próximo. Então como pode haver uma comunhão entre Ministério Público e Justiça se não há essa convergência absoluta? Eu indeferi um número muito significativo de prisões preventivas. Vendo retrospectivamente, até acho que eu deveria ter decretado mais prisão preventiva. Mas, enfim, não existia isso. Cada órgão atuava com independência. Agora, evidentemente, no trato diário, juiz, promotor, advogado, há comunicações, que podem ser verbais, podem ser feitas de outra maneira também. Se tem uma comunicação ilícita, é uma coisa, mas, como disse, não tem nada disso, pelo menos, mesmo se a gente for considerar os textos que foram apresentados. Olha, o que eu posso dizer, na minha avaliação, eu tenho a consciência absolutamente tranquila do que eu fiz como juiz durante a Operação Lava Jato. Então, o que existe é um álibi apresentado pela defesa de alguns dos acusados e também álibis muito pontuais no sentido de querer caracterizar tudo como se fosse uma perseguição política, algo parecido. Mas assim, tudo foi julgado com base nas provas que foram apresentadas. E o que é mais importante, é evidente que existe um foco inadequado na minha atuação quando, por exemplo, a grande maioria das minhas decisões, condenações, foram mantidas pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Sim. Inclusive, em particular em relação ao ex-presidente, foi mantido pelo TRF e foi depois pelo STJ. E depois o presidente foi condenado por outro juiz. Então, assim, é uma farsa que não se sustenta. Eu, particularmente, não vejo nenhum sentido nisso. A outra farsa é a narrativa que se coloca muito lá fora, e às vezes algumas pessoas que não conhecem a realidade brasileira acabam comprando essa narrativa de que
a minha indicação como ministro pelo presidente teria sido alguma espécie de premiação pelo conto de ter afastado o ex-presidente, ou que eu teria afastado o ex-presidente já com esse propósito, que também é outra farsa grotesca, porque quando eu proferi essa decisão em relação ao ex-presidente, isso foi em meados de 2017. Cronologicamente, não existe, a cronologia não bate, né? Sequer conhecia o presidente Jair Bolsonaro, salvo um rápido episódio de encontro no aeroporto, que foi até televisionado, e a interação não foi das melhores naquele momento. Até porque não o reconheci, enfim. Mas o fato é que são farsas visando sustentar um álibi em que se coloca esse álibi porque não tem como justificar as provas, né? Como é que vai justificar que eu tenho tantas propriedades e não está nada o meu nome, e empreiteiras me prestando toda hora toda espécie de favor, e todo o contexto do caso da Petrobras, né, do desvio de dinheiro, dos subornos feitos no âmbito de um determinado governo.